Bom dia, turma. O grupo sou eu, Vitor Terra, Mariane Cerqueira e o Satã. E agora a gente vai falar sobre aquele tal de NFS que a gente viu na aula de ACS Lab. Primeiro a Mariane vai falar da história, depois o Satã vai falar das características técnicas e eu vou finalizar com o suporte atual. Tudo enquanto vocês escutam o eShop Channel Music. Espero que vocês se divirtam. Em 1976 foi lançado o primeiro sistema de arquivo, o File Access Listener. Então, em resposta a isso, em 1984, a Sun Microsystem lançou o NFS versão 1, que era fruto de um experimento e foi construído em cima de protocolo de IP. Como ele ficou muito famoso, a Sun lançou em 1989 a versão 2 dele, que também cresceu muito rápido, porque ele era muito capaz de realizar a tarefa de comunicar o cliente e o servidor. Então, em 95, a Sun lançou a versão 3, que suportava arquivos maiores, entre outras coisas. E já em 2000, ela lançou a versão 4, que além de ser muito forte, um sistema de arquivo muito confiável, lançou ainda um protocolo de segurança. Então também, em 2010, a Sun lançou a versão 4.1. A 4.1 adicionava a possibilidade de ter acesso paralelo entre servidores diversos distribuídos por aí. Em 2016, ela também lançou a 4.2, porém, a mais usada ainda é a 4.1, pela sua grande confiabilidade. Agora falarei um pouco sobre as especificações técnicas do NFS, Network File System. Os limites de um sistema de arquivos baseado em NFS dependem de alguns fatores, como a versão utilizada e como foi realizada sua implementação. A versão 2 do NFS suporta arquivos de até 2 GB, isso se deve ao fato de que ele tem 32 bits de offset. Já clientes de versões superiores podem utilizar arquivos maiores, com offset de até 64 bits. O tamanho do caminho depende do protocolo utilizado. Caso seja implementada a versão 3 do NFS, utilizando o protocolo UDP, User Diagram Protocol, que é um protocolo para camada de transporte, também relacionado à comunicação, o seu tamanho máximo é de 56 KB. Já se a implementação foi realizada utilizando o protocolo TCP, Transmission Control Protocol, que também é um outro protocolo para comunicação, o tamanho máximo depende de como a implementação foi realizada, só que a maioria das implementações vão até 32 KB. O NFS possui diversos metadados. E, além disso, por ele ser um sistema de arquivo distribuído, ele frequentemente tem que lidar com sistemas de arquivos que utilizam diferentes tipos de metadados. E aí ele tem que realizar a transição entre esses sistemas de arquivos. Sendo assim, ele tem alguns metadados bem importantes, como max file size, max name, max read, max write e time metadata, que são bem importantes para conseguir lidar com essas contradições internas, em migrações e réplicas. Uns detalhes sobre a implementação do NFS. O NFS define novas camadas no sistema de arquivos do Unix. E esse sistema de arquivo virtual, ele provém uma interface padrão utilizando o vNodes para lidar com os arquivos. O vNode ele pode descrever tanto um arquivo local quanto um arquivo remoto. Bom, isso já mostra alguns problemas que podem ser enfrentados pelo NFS, já que ele tem que fazer uma transição entre diferentes sistemas de arquivos frequentemente, como já foi mostrado, como já foi dito anteriormente. Para fazer esse tipo de transição, ele vai utilizar determinados metadados, por exemplo, se você tem um arquivo que está no mesmo um arquivo que está duas vezes em cada lugar, você tem acessos. Você pode acessar as várias instâncias simultaneamente. Eles utilizam-se a metadata do arquivo, especialmente o atributo time metadata, ou também você pode fazer um acesso de uma única instância. O acesso a uma única instância muitas vezes pode resultar no acesso, numa transição para instâncias alternativas devido a problemas de rede.
E essa transição pode envolver mudanças em diversos aspectos dos arquivos e até mesmo dos estados, e mudança de atributo e tudo. Alguns atributos que estão. Um dos atributos que está relacionado a essa mudança é o atributo FS Locations Info. Na imagem podemos ver uma representação simplificada de um sistema NFS. Nós temos um servidor e um cliente. A comunicação entre eles é realizada por meio do NFS. Como vocês fazendo uma progressão. Primeiro, tem uma chamada de sistema. Você tem a camada dos arquivos virtuais. Dependendo, o arquivo vai ter que ser buscado dentro do disco local. Então, isso vai para o cliente NFS, manda uma mensagem para o servidor, mensagem para o cliente, depois mensagem para o servidor NFS do servidor, e isso vai para a camada do sistema de arquivo virtual do servidor. Depois isso vai para o sistema operacional local e vai para o disco local. E você pode repetir isso múltiplas vezes e também inverter a ordem dele, já que a gente tem um sistema de arquivos compartilhado. A finalidade do NFS é disponibilizar o acesso remoto para um arquivo ou diretório em um servidor e torná-lo transparente, de forma que pareça ao cliente que o arquivo está sendo acessado localmente, mesmo que esse não seja o caso. Um exemplo da utilização do NFS seria, por exemplo, a disponibilização das áreas de trabalho dos usuários, permitindo que eles a acessem remotamente, podendo trabalhar de uma estação diferente ou mesmo de casa. O NFS também costuma ser muito usado para o compartilhamento de leituras e organizações acadêmicas, devido à sua transparência e praticidade, e também a possibilidade de ter vários usuários capazes de acessar o mesmo arquivo. Uma das razões pela qual o NFS encontrou tanto sucesso foi a possibilidade de ser usado por todo tipo de sistema, podendo ser usado para compartilhar arquivos inclusive entre máquinas com sistemas operacionais diferentes, além de poder disponibilizar o acesso remoto a vários clientes, como já foi citado antes. Atualmente, o protocolo NFS é usado por máquinas Unix e também pode ser instalado em Windows e Mac.